O meu nome é Fernando, prazer. O tema da aula é capitalismo. Espero que gostem e no final deem um like e se inscrevam no canal. O que é o capitalismo? O capitalismo é uma forma de economia baseada na propriedade privada dos meios de produção e na livre iniciativa dos indivíduos para produzir e vender bens e serviços. Neste sistema, a produção é dirigida pelo lucro, o que incentiva as empresas a inovarem e a se tornarem mais eficientes na produção de bens e serviços que as pessoas desejam comprar. O mercado é o mecanismo principal que determina os preços e a alocação de recursos, e a competição é vista como uma força positiva que leva a preços mais baixos e a uma maior eficiência econômica. No capitalismo, a propriedade privada permite aos indivíduos e às empresas fazerem lucros acumularem riqueza, mas também pode levar a desigualdades econômicas significativas entre diferentes grupos de pessoas. O capitalismo passou por várias fases de desenvolvimento ao longo da história. Aqui estão algumas das fases mais importantes. Capitalismo mercantil. Esse é considerado como a primeira fase do capitalismo, que surgiu na Europa durante o século XVI e XVII. Durante esse período, os países europeus estavam em busca de novos mercados para expandir suas economias e aumentar suas riquezas. Capitalismo industrial. A segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial, surgiu no século XVIII e XIX. Esse período foi marcado pela invenção da máquina a vapor, que permitiu a produção em massa de bens, tornando o processo de produção mais eficiente e aumentando a produção. Capitalismo monopolista. Esse é o terceiro estágio do capitalismo, que surgiu no final do século XIX e início do XX. Durante esse período, as empresas passaram a adquirir o controle de setores inteiros da economia, criando assim os grandes monopólios. Capitalismo pós-guerra. O capitalismo pós-guerra é a fase atual do capitalismo, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Esse período foi marcado pela expansão da economia global, a ascensão dos Estados Unidos como potência econômica dominante e o surgimento do sistema financeiro globalizado. Essas fases do capitalismo são geralmente descritas como tendo evoluído ao longo do tempo. O mundo capitalista sofreu um duro golpe com a crise de 1929. O que foi a crise de 29? A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, foi uma crise econômica global que começou nos Estados Unidos e se espalhou rapidamente pelo mundo. Ela durou cerca de uma década, a partir de 1929 até o início da Segunda Guerra Mundial. A crise foi desencadeada pelo colapso da Bolsa de Valores de Nova York em 24 de outubro de 1929, conhecido como Dia da Queda. Isso desencadeou uma onda de falências de empresas, perda de empregos em massa e uma queda acentuada da produção econômica. A crise foi agravada pela falta de regulamentação econômica, políticas fiscais inadequadas e pelo aumento da dívida nacional. Além disso, a política monetária restritiva da Reserva Federal dos Estados Unidos também contribuiu para a intensificação da crise. A crise de 1929 teve um impacto profundo na economia global e na vida das pessoas. Aproximadamente 15 milhões de pessoas ficaram sem emprego, o que resultou em uma queda acentuada da renda e do consumo. Além disso, muitos países enfrentaram dificuldades financeiras e políticas, incluindo a Alemanha, que estava enfrentando uma hiperinflação. Em resumo, a crise de 1929 é considerada uma das maiores crises econômicas da história moderna e teve um impacto profundo na economia global e nas vidas das pessoas. O capitalismo pode levar a uma concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas, enquanto a maioria da população luta para ganhar o suficiente para viver. Isso pode levar a uma ampla gama de problemas sociais, incluindo pobreza, falta de acesso a bens e serviços básicos e exclusão social. Alguns críticos argumentam que o capitalismo incentiva a exploração de trabalhadores, pressionando-os a aceitar salários baixos e condições de trabalho ruins. O objetivo principal do capitalismo é maximizar o lucro, o que às vezes leva as empresas a ignorarem impactos negativos em questões sociais e ambientais. O capitalismo pode ser propenso a ciclos econômicos, como recessões e crises financeiras, que afetam negativamente a vida das pessoas. Sem regulamentação adequada, o capitalismo pode levar a práticas injustas e desleais, como monopolização e manipulação de preços. Essas são algumas das razões pelas quais o capitalismo é criticado. No entanto, também é importante lembrar que o capitalismo também é acreditado por incentivar a inovação e o crescimento econômico,
bem como por oferecer aos indivíduos a oportunidade de empreender e criar riqueza. Espero que tenham gostado. Até mais.